do seu viver, pra inundar todo o seu ser, pra iluminar o seu caminho e te guiar a lugares de paz. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Clame por Cristo, chame por Ele. Este nome tem poder. Filho do Altíssimo, Príncipe da paz, a luz do mundo, quem o seguir nunca andará em trevas. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pão da vida, que sacia a alma, Deus Salvador, o bom pastor, que cuida de você, que cuida de você. Nenhuma lágrima é derramada sem que Ele saiba, nenhum sorriso sem que Ele o perceba. Se você crer e o buscar e se entregar, Ele virá te socorrer, alívio te será. Clame por Cristo, clame por Cristo, chame por Ele. Amém. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Que bom que estamos aqui mais uma vez, nas primeiras horas da manhã, ao vivo, para clamar por Cristo, para buscar a presença dEle, buscar a face dEle. Coisa maravilhosa, para nos renovar nossas forças, o nosso vigor, a nossa mente, e assim nos preparar para esse dia, essa nova semana. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo venha ser o nosso professor, o nosso mentor. Que nesta hora nós possamos receber todas as bênçãos que Ele tem a derramar sobre cada um de nós. Ontem nós tivemos aqui um momentinho muito bom, depois da leitura, né, do estudo, nós tivemos aqui alguns comentários, alguns compartilhamentos de como que está sendo a leitura, né, o ano bíblico, e tivemos aqui alguns depoimentos. Foi muito gostoso a gente poder compartilhar como que está sendo para nós, né, individualmente, qual que está sendo a nossa experiência. Depois nós vamos fazer um outro momento assim, né, para que mais pessoas possam estar compartilhando também. Mas eu quero dizer que está sendo transformador.
que a cada dia que a gente vai se conectando, a gente vai entendendo a palavra de Deus, mais o Senhor vai nos falando e vai nos revelando, e assim a gente vai cada vez mais entendendo, né, a trajetória desde o início, e assim por diante. Nós vamos entender a vontade de Deus e o propósito de Deus para nós. Tudo se resume em obediência, em estar em harmonia, né, com a vontade dele, para que nós possamos ser pessoas felizes, plenas, e ele, com certeza, certamente, irá nos colocar onde ele deseja nos colocar. E eu queria, aliás, eu quero nesta hora, antes de orar com vocês, e também pelos pedidos que nós temos aqui, quero assim, agradecer aquelas pessoas que já estão sempre indo lá na descrição do canal do YouTube, não só fazendo pedido de oração, mas também agradecendo por esse grupo, já reconhecendo, né, o que ele está fazendo na vida delas. Isso é muito bom, esse reconhecimento. E o espírito de gratidão é algo também que não só nos aproxima de Deus, mas traz para nós, né, as bênçãos dos céus. Então, quero agradecer a todos que têm tido essa ação de não só ir lá pedir, mas também agradecer. E com certeza estamos atentos, né? Assim, eu creio que o Senhor está atento aos pedidos de vocês. Eu quero aqui falar o nome, porque, segundo, né, Ellen White, ela fala que é importante que nós citemos os nomes, porque o Senhor Deus, ele está atento para cada um de nós. E quando nós vamos orar, interceder por alguém, se possível, falamos, citamos os nomes. É lógico que não dá para ler todos. E aí, então, é por isso que a cada dia, ali na descrição, a gente pega aqueles pedidos daquele dia e a gente ora de manhã, né, e ora à tarde também, às 3 horas da tarde. Então, ontem, eu fui lá e tomei nota dos nomes, estava o nome ali da Nilza, né, ela estava rogando a Deus, né, por sua saúde física e também espiritual. E a Maria Antônia também, ela pede por sua filha, né, que está fora dos caminhos de Deus. E a Isilda, ela pede oração por toda a sua família. E Isabel pede pelo seu filho Renan, para que seja liberto, né, dos vícios, né, do cigarro. E esses pedidos certamente serão colocados diante do Senhor. Agora nós vamos orar. E eu quero orar por você também, por cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, para que o Espírito Santo venha falar o seu coração através do estudo que teremos agora, nesse momento, e também que todos os anseios do seu coração, toda necessidade, expectativa que você tem de estar aqui, porque está buscando a bênção, saiba que o Senhor, ele está atento, não só às suas necessidades, mas a minha também. Todos nós carecemos, né, de oração, todos nós carecemos de permanecer na presença do Senhor, de um reavivamento. E para que aconteça esse reavivamento, que fala, se para lembrar com vocês, nós já estudamos isso aqui na sala, no ano passado, mas nesse livro aqui, o verdadeiro reavivamento fala, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então a palavra ficará, os sermões não ficarão sem efeito, guiados pelos ensinos de sua palavra. Então nós já estamos aqui orando, buscando esse reavivamento, porque não pode haver reavivamento sem oração. E ao orarmos, quando a palavra entrar em nós, ela terá tão grande efeito que haverá transformação. É por isso que, quando a gente fala, será transformador, quando eu falo será transformador, é porque quando a palavra entra, ela precisa de fato nos transformar. E é claro, depende de cada um. Essa permissão, porque só vai haver uma transformação nas nossas vidas se nós permitirmos. E é por isso que é necessária essa busca diária. Estarmos em oração, buscando o poder do Espírito Santo e permitindo o seu agir em nós, para que assim haja em nós mudanças de hábitos,
né, que haja renovação de pensamentos, e dessa forma, então, nós sermos colocados pelo Senhor no centro da sua vontade, onde Ele deseja nos colocar. Eu quero orar por você nesta hora, por você, e por esses pedidos, e de onde você está aí. Feche os seus olhos e vamos buscar, então, a presença do Senhor mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo despertar nesta hora. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua palavra que está, Senhor, à nossa disposição para transformar as nossas vidas. Te agradecemos pelo teu santo e bom Espírito que trabalha em nós, que age em nós, nos convencendo de toda a injustiça, de todo o pecado, de todo o mal. Obrigado, Senhor. Obrigado. O que seria de nós se não fosse o Senhor, se não fosse a tua palavra que nos deixou para nos dar direcionamento, para tratar, Senhor Deus, as nossas causas, para podermos transformar e para nos ajudar, Pai, nos dando direção no dia a dia, pelo poder do Teu Santo Espírito. Muito obrigado. Nesta hora eu quero apresentar ao Senhor todos os pedidos, os nomes que foram citados aqui. Quero, Senhor Deus, apresentar ao Senhor e pedir que o Senhor atenta para cada um desses pedidos, Senhor. O Senhor venha trazer libertação dos vícios, venha trabalhar na vida daqueles que estão afastados, que estão distantes dos teus caminhos. Venha, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, impressionar para o coração, trazendo de volta, Senhor, a tua casa, trazendo de volta para perto de ti. Senhor, eu coloco diante do Senhor as famílias também, citado aqui, que o Senhor Deus atenda para cada família, Senhor, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo reavivamento. Eu oro nesta hora também, ó Deus, em nome de Jesus, por este grupo, que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa aqui representada, que representa a sua família. Cada mulher, cada homem, eu entrego nas tuas mãos. Peço que o Senhor traga o seu renovo na vida de cada um, que todos possam sentir nesse dia assim, um refrigério, uma paz, na certeza de que elas estarão sendo observado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, e que o Senhor trará, Pai, sobre cada um uma porção do teu Santo Espírito e um reavivamento. Pai, eu entrego a cada um de tuas mãos, em especial nesta hora eu peço pela Elô também, esteja abençoando a vida dela, usando os seus lábios, para que assim nós possamos juntos agora estudar e revisar aquilo que nós já estudamos, e assim potencializar, Pai, nosso aprendizado. Sobretudo eu te peço, seja o nosso professor, seja o nosso mentor, fale conosco, ó Espírito Santo, nos unge, nos capacita para esse entendimento e continue nesta hora conosco, neste dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Que o Senhor te use nesta hora, em nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, nós estamos dando continuidade, né, à história de Abraão. E a Judete falou, né, aqui sobre o poder da oração. E ontem, né, no capítulo de ontem, lá fala que Abraão, ele era um homem de oração, né? E essa era a vocação de Abraão, a sua vida, né? Então, lá na página 128 fala assim: Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Que coisa maravilhosa, né? Ver que este homem foi um homem de oração. E eu estava contando agora, né, pela manhã para a Gildete, que o meu netinho nasceu ontem. Então, as coisas foram um pouco tumultuadas, né, nesses últimos dias, e é o nosso primeiro netinho. Mas eu tenho um filho do coração,
E meu filho do coração tem 3 filhos, né? Então, a gente já experimenta aqui a sensação de ser avós, né? Mas Deus tinha uma promessa, né? Que nós teríamos um neto de verdade, né? Um neto do nosso sangue. E meu filho tem 10 anos de casado e é o primeiro filho, né? E o Bernardo chegou para alegrar nossa casa, alegrar nossa família, né? Trazer um renovo. E Abraão é a história, né? É a nossa história de hoje. Deus tinha feito uma promessa para ele, mas no primeiro momento ele achava que quem seria seu herdeiro seria ali o seu servo, Eleazar, né? Abraão, aqui a história começa falando que Abraão era um homem muito, muito, muito rico. Ele tinha muito gado, ele tinha muita prata, ele tinha muito ouro, né? E ele tinha muitos servos, muito, muito, muitos servos ali na sua casa. E Deus então fez um chamado para ele, né? Que ele deixasse a sua casa, sua parentela, e fosse para um lugar onde Deus iria mostrar. E ele também tinha um sobrinho que vivia ali com ele. E quando Abraão obedeceu a Deus, né? Que ele juntou tudo e foi embora. A gente vê a história falando que o seu sobrinho também foi com ele, né? O seu sobrinho ele também foi com ele, ele não foi só. Então, só que quando o sobrinho foi, ali eles tinham muitos, muitos animais, né? Mas Deus deu a terra para quem? Foi para Ló ou foi para Abraão? Deus deu aquela terra, foi para Abraão. Então, Abraão tinha por direito escolher onde que ele quisesse ficar. Mas lá na sua infinita sabedoria, né? Ele permitiu que o seu sobrinho escolhesse. E, e aqui no livro veio um ponto aqui que eu achei importante. Hoje são muitas páginas, então não vou me atentar em ler todas, eu vou dar uma pincelada e eu quero me atentar em uma parte que eu achei muito importante, né? Que a gente fale sobre essa parte, sobre o sucesso de Abraão, né? Até hoje. E, e aqui vem falando, né? Comentando que aqui se ostentou o nobre e abnegado espírito de Abraão, quando em circunstâncias idênticas não se apegariam em todo o risco aos seus direitos e preferências individuais. Quantos lares não se têm desta maneira esfacelado? Então, aqui está falando da relação dele com Ló, né? Quantas igrejas não têm se desagregado, tornando-se a causa da verdade, objeto de zombaria e virtude entre os ímpios. Não haja contenda entre mim e ti, disse Abraão, porque irmãos somos, não somente pelo parentesco natural, mas como adoradores do verdadeiro Deus. Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve governar. Meus irmãos, que coisa mais linda isso aqui. Essa parte aqui do livro assim, me chamou muita atenção, porque às vezes estamos em contenda em casa, em contenda na igreja, queremos sentar à direita de Jesus, queremos ser o melhor, o maior, o mais inteligente, mas aqui fala, mesmo que a pessoa lá na igreja não seja a pessoa do seu sangue, mas aqui ele fala, né, que somos do mesmo parentesco, somos adoradores do verdadeiro Deus. Então evite contendas, evite. Se você está passando por alguma situação, evite a contenda, por onde você estiver, seja no trabalho, na escola, na faculdade, com o vizinho, na família. Nós estamos vendo, ontem eu estava conversando sobre isso com o meu esposo, e
E a gente está vendo cada vez mais as pessoas desunidas. E a gente estava conversando com um amigo ontem, e ele estava falando da sua esposa, e ela é a terceira esposa dele, e ele falou assim, olha, ela não tem filhos. E ela já está apresentando sinais de Alzheimer. Ninguém quer ela. Os irmãos dela não querem saber dela. Então, nós devemos preservar os nossos relacionamentos, né? Devemos tirar do meio de nós a contenda. E aqui vem falando, o espírito de engrandecimento próprio é um espírito de Satanás. Mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que busca não só o seu proveito. Tal coração dará atenção ao mandado divino. Não atende cada um para o seu propriamente é seu, o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, aqui está falando que o engrandecimento, o meu eu sou mais inteligente, minha casa é a mais bonita, eu tenho mais dinheiro, eu sou insubstituível. Se eu morrer amanhã, quem vai ocupar o meu lugar? Não, isso é um espírito de Satanás. Né? Aqui está falando que cada qual nós devemos olhar para o outro como melhor do que eu. Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ele ia encontrar ali naquela planície quando ele fez aquela opção por aquele lugar. Ali, meus queridos habitantes da planície, eram grandes pecadores contra o Senhor. E ele não olhou isso. Mas Abraão, ele permitiu que seu sobrinho escolhesse. Mas para onde ele foi? Aqui fala, Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas, como um poderoso príncipe, o chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência, sua vida, bem como caráter, em assinalado contraste com os adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável. Olha, gente, quem era Abraão? Por que ele foi o pai da fé? Porque a sua fidelidade para com Deus era inabalável. Enquanto a sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade, e sua grandeza sem afeto impunha respeito e honra. Ai, meus irmãos, esse era Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, né? Ele era uma pessoa de uma fidelidade com Deus inabalável. E é esse povo que Deus precisa de produzir em nós. Deus precisa produzir em nós um povo de uma fé inabalável como Abraão. E é por isso que as histórias da Bíblia estão aqui registradas. Porque Deus quer que você olhe para Abraão e para outras histórias e que você também tenha uma fé inabalável. Sua religião não a tinha como um tesouro precioso a ser guardado ciosamente e unicamente gozado pelo seu possuidor. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do Evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença, ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, tornar-se-á cada vez mais resplandecente, enquanto dia após dia os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolve a alma.
Você está entendendo por que que Cristo quer habitar em você? Por que que Cristo precisa de habitar em nós? Porque quando Cristo habita em nós, todas as trevas vão se dissipando. É igualzinho quando você pega uma estrada e você pega uma estrada cheia de neblina. Aí o sol começa a esquentar. Daí a pouco não tem mais neblina. Mas no início a viagem é difícil. É difícil de enxergar os carros que estão à frente, os carros que estão atrás. Mas quando o sol aparece e ele vai aquecendo, aquela neblina vai embora. E é isso, irmãos. O que que tem dentro de nós? Dentro de nós tem egoísmo, tem maldade. E é isso que Deus precisa de dissipar em nós. Que essas coisas vão embora. A Heloísa egoísta não pode mais existir. Ontem a minha nora escreveu no grupo: agora eu entendo o verdadeiro amor. Quando uma mãe tem um filho, Papai do céu, na sua infinita bondade e misericórdia, ele libera um hormônio dentro do coração dos seus pais, chamado oxitocina. E esse hormônio, ele é chamado o hormônio do amor. Ele é o hormônio que faz produzir o leite materno. Esse hormônio faz com que a mãe sinta o desejo de alimentar o seu filho, de cuidar, de amparar, de proteger, como uma leoa. Então, meus queridos, é isso que acontece quando Cristo habita em nós. O amor de Cristo vai invadindo o nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele antes falava assim: eu não sei por que eu faço isso, não sei por que eu faço fofoca, não sei por que eu falo mentira. E aí depois ele fala assim: ai, agora que Cristo entrou na minha vida, que eu morri, que eu levei o atestado de óbito ali para Cristo, agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O povo de Deus são seus representantes na terra. E é seu desígnio que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo, espalhados por todo o país, nas cidades, nas vilas e aldeias, são eles as testemunhas de Deus, os condutos pelas quais ele comunicará ao mundo incrédulo o conceito, o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça. É o seu plano que todos os que participam da grande salvação sejam para ele missionários. O que que Deus quer que você seja? Um missionário. É isso, quando Cristo habita em você, não tem como você não ser um missionário. A piedade dos cristãos constitui a norma pela qual os mundanos julgam o evangelho. Provações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas como um agradecimento, mansidão, bondade, misericórdia e amor, manifestados habitualmente, são as luzes que resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas, que vem o egoísmo do coração natural. Era isso que tinha no coração de Abraão. Aqui fala que Abraão era rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humildade, na simplicidade de sua vida peregrina. Abraão também era sábio em diplomacia e corajoso e hábil na guerra, apesar de saber que ele era ensinador de uma nova religião. 3 régios irmãos, governadores da planície dos amorreus, no qual ele habitava, manifestaram sua amizade, convidando para entrar em aliança com eles para maior segurança, pois o país estava cheio de violência e opressão. Uma ocasião logo se apresentou para ele aproveitar-se dessa aliança. Kedorlaomer, rei de Elão, tinha invadido Canaã 14 anos antes e tornara sua tributária. Vários dos príncipes revoltaram-se agora. O rei elamita, com 4 aliados do novo, marchou
contra o país para os reduzir à submissão. 5 reis de Canaã uniram suas forças e enfrentaram os invasores no Vale de Sidim, mas tão somente para serem completamente derrotados. Grande parte do exército foi trucidada e os que escaparam fugiram para as montanhas em busca de seguranças. Os vitoriosos saquearam as cidades da planície e partiram com um rico despojo e muitos cativos, entre os quais se encontrava Ló com a sua família. Olha onde Ló estava. Ló estava no lugar errado. Quantas vezes nós também estamos no lugar errado? Quantas vezes vamos morar no lugar errado? Vamos estudar no lugar errado? Não era ali que Deus queria que Ló estivesse. Não era ali que Deus queria que Ló criasse a sua família. Não era ali. E eu quero pular aqui algumas páginas, porque depois vocês vão ler esse capítulo. E eu quero me atentar aqui em uma particularidade aqui da personalidade de Abraão. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que Deus conferiu grande honra a Abraão. Aqui na página 138 fala: anjos dos céus andavam e falavam com ele como se faz a um amigo a outro. Quando juízos estavam para cair sobre Sodoma, esse fato não foi oculto e ele tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Abraão aqui foi um tipo de Jesus Cristo. Jesus intercede por nós. Abraão intercedeu por aquelas pessoas terríveis. Deus, se tiver 50, você salva eles. Se tiver 40, se tiver 30. Deus conferiu grande honra a Abraão. Agora, no tempo do fim, Deus também tem um povo que ele vai conferir grande honra. Por isso que lá em 1 Pedro 2,9 lá fala: vós sois povo santo, sacerdócio real. Você é eleito. Nós não vamos ser qualquer povo. Vamos ser um povo eleito por Deus para ser o povo do tempo do fim. Assim como Deus conferiu grande honra a Abraão, ele quer conceder grande honra a você também. É isso que Deus quer. Ele quer nos conferir grande honra. E esse Deus maravilhoso, que revelou até os planos da destruição ali de Sodoma. E aqui fala: posto que Deus seja estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão, não tem prazer na vingança. Olha quem que é Deus, gente. Às vezes é pintado para a gente como que Deus como se ele fosse vingativo, mas aqui fala: a obra de destruição é uma obra estranha para aquele que é infinito no amor. Para Deus é esquisito, é estranho ele ter que destruir alguém. Mas Deus faz isso também por amor. O segredo do Senhor é para os que o temem. Deus tem grandes coisas para revelar para você. E é por isso que você está aqui às 5 horas da manhã. Porque quando você vem aqui na leitura do livro, Deus está revelando, Deus está mostrando os seus segredos para aqueles que o temem. Mas Deus, ele é um Deus de amor. E aqui vem falando que Abraão, ele se esforçou em salvar aquele povo de Sodoma. Através do quê? Agora se esforçava por salvá-los pela oração. Abraão orou por aquele povo. Jesus orou por mim e por você lá no Getsemane. É pela oração
que nós vamos vencer o poder de Satanás. Precisamos de orar mais. Precisamos de confiar no poder da oração. A Bíblia fala que nós pedimos mal. Às vezes nós pedimos com desejos próprios, para a nossa vaidade pessoal, para o nosso egoísmo. E é por isso que muitas vezes Deus não atende às nossas orações. Deixa eu ver aqui agora. Aqui vem falando o amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão. Então, quando ele viu aquelas almas que elas poderiam perecer, o que Abraão fez? Ele foi orar. Ao mesmo tempo que lhe repugnava os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem salvar-se. Gente, isso é amor. Quando você sai aí, talvez, na rua da sua casa, quantos moradores de rua tem aí? Eu moro em Contagem, e aqui no meu bairro, de uns 2 anos para cá, encheu de morador de rua. Esses dias, antes da chuva, né? Tinha 2 moradores de rua aqui morando bem na esquina da minha casa. E quando eu olho para essas pessoas, eu fico pensando, Senhor, o que aconteceu com essa pessoa que ela vem morar na rua? Onde está o pai? Onde está a mãe? Onde está a família? O que aconteceu na relação familiar dessa pessoa para ele vir aqui dormir, comer, aqui na rua? E eu falo com o Senhor, Senhor, tem misericórdia. O Senhor morreu por essa pessoa também. E Abraão olhava para aquelas pessoas e ele orava por elas, porque ele via que aquelas pessoas também precisavam de salvação. Ao mesmo tempo que lhe repugnava os pecados daquela cidade corrupta, ele desejava que os pecadores pudessem salvar-se. Será que esse não é o Espírito de Jesus? Por que Abraão pensava assim? Porque ele era amigo de Deus. Ele andava com Deus. Seu profundo interesse por Sodoma mostrava a ansiedade de que devemos experimentar pelos impertinentes. Devemos alimentar o ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Em redor de nós existem almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível, como aquele que recaiu sobre Sodoma. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Meus queridos, olha o que é isso. Cada dia encerra a oportunidade de alguém ouvir a palavra do Senhor. Cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes do aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazer retroceder o caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseveram, intercedem junto a Deus por ele? Aonde está você? Aonde está você? É isso que está perguntando aqui. O que você está fazendo que você não está fazendo nada para salvar as almas? É isso que está. Esse parágrafo veio aqui nos alertando. Veio nos alertando o que Abraão fazia e o que Deus espera que você faça, que eu faça. Deus espera que eu seja como Jesus. Jesus desceu do céu para salvar almas. Ai, Luiz, mas não sei dar estudo bíblico. Mas quem diz que é só estudo bíblico que tem que dar? Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Para cada um, Deus deu um dom. O que não pode
é você ficar falando assim, mas eu não tenho dom nenhum. Todos nós temos dons. E nós precisamos de colocar os nossos dons em função da salvação de outras pessoas. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. Olha, o espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecado, do pecador, aquele que pagou o preço pela redenção da alma humana, sobre o valor de uma alma, com tal antagonismo ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculada, pura. Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. Nas agonias da crucificação, ele próprio, sobrecarregado com o peso medonho dos pecados do mundo inteiro, orou por aqueles que o habitavam e o assassinavam. E o que ele orou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós temos maturidade espiritual para fazer essa oração? Ou nós estamos querendo só Deus, manda um raio ali, mata esse maldito que está querendo me prejudicar. Abre uma vala aí na terra e enterra esse maldito. Ou estamos falando assim, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E era assim que Jesus fazia, por aqueles que estavam querendo machucá-lo, fazê-lo sofrer, exterminá-lo, né? De Abraão está escrito que ele foi chamado amigo de Deus, pai de todos os que creem. Como é que Deus chama você? Como é que será que Deus me chama? Como é que Deus me vê? Será que eu sou amiga de Deus? Será que eu posso ser chamada a mãe da fé, a amiga da fé, a irmã da fé? Abraão foi o pai da fé. O testemunho de Deus com relação a esse fiel patriarca é: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Olha o que Deus falou de Abraão. Olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Eu o tenho conhecido e que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que adore com justiça o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Meus amigos, Deus sentiu um orgulho tão grande de Abraão, porque Abraão não era só ele não estava preocupado só com ele. Mas aqui tem algo muito interessante. Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa. Quantas mesmo eram as pessoas que estavam com Abraão? Mais de 1.000 pessoas. Então, quem era a casa de Abraão? Era todos os seus empregados, todos os seus funcionários, todos os seus parentes que ali estavam com ele. Essa era a casa de Abraão. Então, aqui está falando que eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele para guardar o caminho do Senhor. Então, o que Abraão fazia? Ele cuidou da sua casa, da sua parentela. Não é porque os funcionários... ele não preocupou só ali com o filho, mas ele preocupou com todos os que estavam ali ao seu redor. E olha, alta honra aquela que Abraão foi chamada para ser o pai do povo, que durante séculos foram os guardas e preservadores da verdade de Deus para todo mundo. Sim, daquele povo por meio do qual todas as nações da terra seriam benditas no advento do Messias prometido. Até hoje, se você for lá no Oriente Médio, se você for em Dubai, se você for naqueles países ali, todos eles falam Pai Abraão.
Todos eles têm a sua raiz da sua fé lá em Abraão. Então, Abraão não foi qualquer pessoa. Abraão foi um homem chamado amigo de Deus, um homem de oração, um homem de fé. Mas aquele que chamou o patriarca julgou-o digno. E é Deus quem fala. Então, Abraão era o quê? Uma pessoa digna. Quantas coisas maravilhosas nós estamos vendo aqui sobre a pessoa de Abraão. Aquele que de longe compreende os pensamentos dos homens, faz justa apreciação, diz: eu o tenho conhecido. Não haveria por parte de Abraão qualquer traição à verdade por intuitos egoísticos. Ele guardaria a lei e procederia justa e retamente. E não somente temeria a ele próprio, o Senhor, mas cultivaria em seu lar a religião. Instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua casa. Meus queridos, por que Abraão foi um homem vencedor, um homem de sucesso, um homem onde ele influenciou o mundo inteiro? Ele é conhecido como pai de todas as nações. Por que Deus fez ele olhar para o céu e ver as estrelas? Olha aqui o segredo de Abraão. E não somente temeria ele próprio, o Senhor. Está falando dele, mas cultivaria em seu lar a religião. Olha o que ele tinha que fazer: instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua casa. Por que, meus amigos, que hoje nós estamos vendo as famílias descendo ladeira abaixo? Eu fui professora de departamento infantil 25 anos. E nos últimos anos, os meus alunos, nenhum tinha lição. Zero. E eu comecei a comprar lição para todos eles. Comprava do meu bolso e dava para os alunos. E aí, eles continuavam sem estudar a lição. E aí, então, eu entendi que o problema não é ter a lição. Porque uma lição custa, talvez hoje, aí, R$10. Se você dividir por 3 meses, dá R$3. O problema não é ter a lição. O problema é que a família, o pai e a mãe, não se preocupam em fazer um culto familiar. E se o pai e a mãe não se preocupam em fazer um culto familiar, adianta ter lição? Não adianta. Então, aqui, Abraão instruiria a família na justiça. A lei de Deus seria a regra em sua casa. Todos conheciam a lei de Deus. Todos deveriam amar a lei de Deus. Assim como Abraão era amigo de Deus, ele queria que as pessoas entendessem que elas também deveriam ser amigas de Deus. A casa de Abraão, olha que coisa mais linda. A casa de Abraão compreendia mais de 1.000 pessoas. Aquelas que eram levadas pelos seus ensinos a adorar o único Deus, encontravam um lar em seu acampamento. E ali, como em uma escola, recebiam a instrução que os habilitaria a serem representantes da verdadeira fé. Assim também, a responsabilidade repousava sobre ele. Estava a educar chefes de família. Que coisa mais linda! Ele educava o chefe da família. Por que chefe de família? Olha que coisa linda. E seus métodos de governo seriam levados para as casas e eles presidiriam. Nos tempos lá de Abraão, olha o que explica aqui. O pai era o governador e sacerdote de sua família e exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que eles tinham as suas próprias famílias. Os descendentes eram ensinados a considerá-los como seu chefe, tanto em assuntos religiosos como seculares. Esse sistema de governo patriarcal, Abraão esforçou-se por perpetuar, sendo que o mesmo propendia a conservar o conhecimento de Deus. Era necessário ligar os era necessitar
era necessário ligar os membros da casa conjuntamente para edificar uma barreira contra a idolatria, que se havia tornado tão espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance guardar os domésticos. Olha o que Abraão se preocupava em guardar os domésticos de seu acampamento, de se misturarem com os gentios e de testemunharem suas práticas idólicas, pois sabia que a familiaridade com os maus corromperia incessavelmente os princípios. O máximo cuidado foi exercido para excluir toda a forma de religião falsa e impressionar o espírito com a majestade e glória de Deus vivo como um verdadeiro objeto de culto. Quem era Abraão? Que homem tremendo era esse? Mais de 1.000 pessoas sobre a sua responsabilidade. E Abraão lutou por todos, para que todos se mantessem fiéis a Deus. A lei de Deus estava ali estampada para todos, o que com ele habitava, todos os domésticos. E Ló? Ló foi para a planície. O que aconteceu com Ló? Perdeu todos os seus filhos. Perdeu a sua esposa. Mas Abraão não. As pessoas que viviam em volta de Abraão olhavam para ele. Que homem é esse? Que servo de Deus é esse? Como a casa de Abraão é uma casa bem ordenada. Foi uma sábia disposição que o próprio Deus tomara, a de comparar seu povo, quanto possível, da ligação com seus gentios, fazendo do mesmo um povo que habitasse só, e que não fosse contado entre as nações. Ele havia separado Abraão de sua parentela idólica, para que o patriarca pudesse ensinar e educar a família, afastado das influências sedutoras que o cercariam na Mesopotâmia, e para que a verdadeira fé pudesse ser preservada em sua pureza pelos descendentes de geração em geração. Deus precisava tirar Abraão de Ur. Deus precisava de levar a ele para um lugar que ele ia mostrar, porque Abraão não seria qualquer homem. Ele não queria que os domésticos da sua casa fossem instruídos na Babilônia. Deus tirou Abraão da Babilônia. Ele tinha uma terra prometida para Abraão. E é por isso que ele tirou, para que a verdadeira fé pudesse ser preservada. Olha, gente, o que Deus fez? Deus precisava de preservar a pureza dos descendentes de geração em geração. Por isso Deus tirou ele dali. Por isso Deus falou assim, sai dessa terra. Você é próspero, você é rico, você tem gado, mas você tem que sair daí. Porque se você ficar aí, esse povo, ele vai se corromper. Então, quando Deus manda você sair, não murmure, vá, obedeça. A afeição de Abraão para com os filhos em sua casa levou-o a guardar a fé religiosa dos mesmos, a comunicar-lhes o conhecimento dos estatutos divinos, com um legado mais precioso que ele poderia transmitir, e por meio deles ao mundo. E todos se ensinavam que estava sob o governo de Deus. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos seus filhos. A lei de Deus havia indicado cada um os seus deveres, e apenas na obediência a ela poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. Por que as pessoas estão batendo cabeça? Por que as pessoas estão infelizes? Por que as pessoas estão endividadas? Ganham muito, mas perdem tudo. Porque aqui está falando, apenas na obediência a ela, ou seja, a lei de Deus,
poderia alguém conseguir felicidade e prosperidade. A sua felicidade, a sua prosperidade, ela está nas mãos de Deus. Ela está na sua obediência. Seja obediente, que Deus vai fazer de você uma pessoa feliz. Seja obediente, Deus vai fazer de você uma pessoa próspera. Seu próprio exemplo, a influência silenciosa de sua vida diária era uma lição constante. A persistente integridade, a beneficência e a cortesia abnegada que haviam conquistado a admiração dos reis eram ostentadas em seu lar. Havia uma fragrância em torno de sua vida. Queridos, o que é uma fragrância? Um perfume. A vida dele era tão perfumada. Uma nobreza e formosura de caráter que revelavam a todos que ele estava em ligação com o céu. Ele não negligenciava a alma do mais humilde servo. Em sua casa não havia uma lei para o senhor e outra para o servo. Um régio caminho para o rico e outro para o pobre. Todos eram tratados com justiça e compaixão, como herdeiros com ele da graça da vida. Que coisa linda! Não tinha ninguém diferente na casa de Abraão, todos eram iguais. Ele há de ordenar a sua casa. Não haveria uma negligência pecaminosa em restringir as más propensões de seus filhos. Tampouco qualquer favoritismo fraco, imprudente, condescendente, nem renúncia à sua convicção do dever, ante as exigências de uma afeição mal entendida. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Olha, gente, esse era Abraão. Com poucos há, olha agora o que fala para nós pais nesses dias. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo. Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta, impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando as crianças com o juízo ainda por forçar as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação, em vez de submeter aos mandamentos divinos. Assim, crescem com o coração adverso a fazer a vontade de Deus e transmitem o espírito irreligioso e insubordinado a seus filhos e filhos de seus filhos. Como Abraão, deve os pais ordenar as suas casas depois deles. Que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. Meus amigos, se as crianças não aprenderem a obedecer aos seus pais, a quem elas veem, como é que elas vão obedecer a Deus? E é isso que está falando aqui, que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. Qual é o supermercado que uma criança mesmo entra para fazer compra para casa? Nenhum. Toda criança aprende a comer. É aquilo que o pai e a mãe compram. As crianças hoje não comem mais verduras, legumes. Por quê? Porque os seus pais enchem as suas despensas de tudo aquilo que não presta. E depois quer que o menino coma. Ensina a criança a comer açúcar logo nos primeiros meses. Tira dela o paladar. Como é que as crianças vão aprender a comer? Então, aqui está falando que as crianças, elas têm que ser ensinadas e impostas. Criança de 2, 3 anos não sabe o que é melhor para ela. Criança não tem que ir lá no guarda-roupa, eu quero vestir essa. Não. Você pode dar uma opção. Tem aqui 2 alternativas. Ou você escolhe essa ou essa. Mas hoje, as crianças viraram reizinhas. São elas que mandam no pai, na mãe, na avó. E não é isso que Deus quer.
Aqueles que procuram diminuir as reivindicações da santa lei de Deus estão ferindo diretamente o profundo, o fundamento do governo das famílias e nações. Pais religiosos que deixam de andar em seus estatutos, não ordenam sua casa de modo a observarem o caminho do Senhor. Não se faz da lei de Deus a regra de vida. Os filhos não constituem lar, não se sentem na obrigação de ensinar os seus filhos aquilo que eles mesmos nunca foram ensinados. Esta é a razão porque há tantas famílias sem Deus. É a razão porque a depravação é tão profunda e espalhada. Antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com o coração perfeito, não estão preparados para ordenar seus filhos depois deles. Necessita-se uma reforma nesse sentido, reforma que seja profunda e extensa. Os pais necessitam de reformar-se, ministros o necessitam de Deus em suas casas. Se desejam ver um estado de coisas diversas, devem proporcionar a palavra de Deus e suas famílias, e dela fazer seu conselheiro. Deve ensinar os seus filhos que ela é a voz de Deus, e eles dirigida, e que lhe devem obedecer implicitamente. Devem pacientemente instruir seus filhos, amável e incansavelmente, ensinar como viver de modo a agradar a Deus. Os filhos de tal casa estão preparados para enfrentar os seus cismas da incredulidade. Aceitaram a Bíblia como a base de uma fé e têm um fundamento que não pode ser varrido pela maré invasora do ceticismo. Em muitos lares, a oração é negligenciada, viu, Gildete? Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Olha o que eu tinha dito para vocês anteriormente. Aonde está o fracasso? Aonde está o fracasso? Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. E é por isso que os meninos acordam com o celular na mão e deitam com o celular na mão e estão dormindo, assistindo filme, série, desenho animado, jogando videogame, porque os seus pais não têm tempo. Não podem economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês, pela bendita luz do sol e pela chuva, os quais fazem com que a vegetação floresça, e pela guarda dos santos anjos. Não tem tempo para fazer oração pedindo auxílio, o guia divino, e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Sai para o trabalho como boi ou um cavalo. Olha, gente, os pais estão saindo para o trabalho como um boi e um cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Tem almas tão preciosas que, em vez de consentir o Filho de Deus, ficassem elas desesperançadamente perdidas. Deu ele a vida para resgatá-las. Eles, porém, têm pouco mais apreciação de sua grande bondade do que têm os animais que perecem. Os pais não estão preocupados com seus filhos, estão preocupados em ganhar dinheiro e dar faculdade, escola particular, curso de inglês, curso de natação, dar um celular, um iPhone 15, 16, 20, dá tudo de bom, videogame muito mais caro, viagem para o exterior, mas não estão preocupados em ensinar os seus filhos a orarem, a se prostrarem diante de Deus. Ali estava o sucesso de Abraão. Já estou encerrando, pessoal. Mas esse capítulo é tão interessante quando a gente fala aqui de família, de lar, como era, por que a família de Abraão foi de sucesso, porque a sua talvez ainda não seja de sucesso, ou daqueles que dos seus queridos não é de sucesso. Semelhantemente aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem erigir um altar ao Senhor, aonde quer que armem sua tenda. Se houver um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje, Gildete. Olha aqui,
Se houve um tempo que cada casa deve ser uma casa de oração, aqui está falando que é hoje. É hoje que a sua casa deve ser uma casa de oração. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se unem em louvor e oração. Em cada casa, tal Jesus gostaria de demorar-se. Eu quero que você risque no seu livro com uma caneta vermelha isso aqui. Quando a sua casa é uma casa de oração, quando a sua casa tem o culto familiar, olha o que fala aqui. Se você não gravou nada que eu falei até agora, você vai gravar isso aqui. Em casa tal, Jesus gostará de demorar-se. Por que Jesus não demora na sua casa? É porque a sua casa não tem um altar erigido. Então Jesus não pode demorar na sua casa. Você quer que Jesus demore na sua casa? Levante o altar da oração. Ensine para a sua empregada doméstica, para a sua faxineira, né, para o funcionário que você tem lá na sua empresa. Ensine para as pessoas, seja como Abraão. Abraão não tinha distinção, porque era faxineira, porque não era. Todos eram iguais. E olha, de todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. Na sua casa tem uma luz? Tem uma lanterna aí na sua casa? O amor deve revelar-se nas ações, deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se uma bondade meditada em uma cortesia gentil e abnegada. Há lares em que esse princípio é levado a efeito, lares em que Deus é adorado, em que reina o mais verdadeiro amor. Desses lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como um incenso suave e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã, argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há uma família, uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e o que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos profetas cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz do mundo. O Deus do céu fala a todo pai fiel, nas palavras dirigidas a Abraão: eu o tenho conhecido, e que ele há de ordenar os seus filhos e sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem a justiça e o juízo, e para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Meu querido, minha querida, que nesta manhã, através da leitura desse capítulo, que é o capítulo número 12, você possa ter compreendido quem era Abraão. Abraão era o amigo de Deus. Abraão foi o pai da fé. Abraão foi o pai de muitas nações. Abraão era um homem que se preocupava que todos da sua casa, 1000 pessoas, sua mulher, seus filhos, eles adorassem ao Deus verdadeiro. Ele se preocupava em ensinar e instruir. E é isso que Deus espera de você. Que a sua casa, nesta manhã, seja uma casa de luz. Leve os seus filhos em oração. Se você ainda tem filhos pequenos, não deixe de fazer o culto familiar. Aqui está falando que é pela manhã e pela tarde. Nós devemos levantar o altar. A primeira mensagem que tem que estar no coração dos seus filhos é a palavra do Senhor. E a última, antes deles dormirem, não é o desenho animado. Ah, mas é da Bíblia. Não. Leia a Bíblia. É essa que deve ser a última mensagem que tem que estar na mente dos seus filhos. E na sua também. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Vamos Amém. orar. Deus seja louvado. É para orar? Sim. Sim, né? Bondoso Deus,
Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos mostra aqui dentro do espírito de profecia como que a gente deve ser. O que o Senhor espera de nós? Ah, Senhor, Abraão era feliz. Abraão era próspero. A sua casa não tinha confusão, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha desorganização. A sua casa, Senhor, a sua lei estava em primeiro lugar. Era uma família bem ordenada. Ali havia paz, havia alegria. Mas Ló, Senhor, quis escolher o mais bonito, quis escolher estar ali no que parecia ser o melhor. Mas quando a gente olha para Ló, Senhor, todos ali se perderam, os seus filhos morreram, os seus netos, os seus genros, as suas noras, a sua esposa também, Senhor, também se perdeu. Ló se demorou ali em Sodoma. O anjo teve que pegar pela mão dele para tirar ele dali. Mas Abraão estava no alto, estava na montanha. E ele se preocupou o tempo todo em ter uma família ordenada. Mas Ló só queria o sucesso, os prazeres da planície. Tira dos nossos olhos, Senhor, o encantamento pela planície, por Sodoma, por Gomorra. Tira de nós, Senhor, o paladar do Egito, o gosto pelo Egito. Nós estamos voltando para casa. Abraão estava levando 1000 pessoas de volta para casa, para a terra prometida. Ainda demorou algum tempo para aquele povo chegar lá. Mas Abraão se preocupou, Senhor, em manter todas as pessoas no caminho. Nos ajude, Jesus, também a ficar no caminho. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.